Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podicólogas. Eu sou a Karina Pirró, psicóloga, apaixonada pelo comportamento humano e sempre trazendo novidades para vocês. Hoje a gente vai falar de um assunto quase nada importante: relacionamento. Me conta aí, seu relacionamento, bom, com você mesma. Depois você me conta aqui embaixo como que tá, mas relacionamento com seus familiares. Mas principalmente a gente vai tentar abordar juntos aqui, eu já vou falar com quem, que é um convidado muito especial, relacionamento amoroso. Então fica aqui até o final, porque vocês vão aprender a se relacionar melhor estando aqui com a gente. Quem tá comigo hoje é um psicólogo e neuropsicólogo maravilhoso, Arthur Vecchio. Vou contar nossa história daqui a pouco. Se apresenta, Arthur, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito esse convite. Prazer é todo meu. Né? Acredito que esse encontro foi nada esperado, né? Sim. Foi algo muito, né, para minha surpresa quando eu te vi. Inclusive, essa conexão foi espetacular, sabe? E é um prazer estar aqui e poder Obrigada. compartilhar aí nossas experiências, principalmente ali relacionada a relacionamentos. Relacionamento. Não é? Então, eu conheci o Arthur de um jeito assim, meio... Como que a gente pode falar? Qual é o adjetivo? Bizarro, talvez. Fazendo coisas que a gente não faz, né? Uhum. A gente foi convidado para participar de um vídeo com os TikTokers ou YouTubers ou Sim. qualquer nome desses, conhecidos aí. Era o Brino, Thiago... Eduarda, Thiago, se não me engano. a Eduarda e tinha... E o Matheus, se não me engano, que é o... como é que é? Tetrem? Enfim. Exato. São seus Tete, codinomes. né? É o Tete. Isso. E aí o pessoal queria um pouco expor a importância da psicologia. Eram 10 psicólogos, a gente sentou do lado que chegamos antes e blá, 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 blá. Caraca, a gente ficou umas 8 horas falando, né? Não parava de falar. Ótimo. Foi Foi muito ótimo. legal. Conhecer um pouquinho mais de você Isso. e poder compartilhar isso, né? Isso. E aí o mais importante, gente, é que ele foi convidado porque naquele momento junto eu vi o quanto ele estuda, o quanto ele é sério no que ele faz. Também tem um Instagram assim super bombado de pessoas que também o seguem porque aprendem muito. Então eu quis juntar aí as nossas forças para a gente poder entregar um conteúdo bacana aí para vocês. Mas antes, eu sempre agradeço os meus patrocinadores, né? Porque esse episódio está acontecendo por conta de patrocínio. E vou te dar um produto deles. A empresa chama Better You, para você ser... Pode? Para você ser a melhor versão de você. Ai, que legal. Eu vou explicar o que é esse produto. Ele é o chamado Better Go. É o primeiro produto deles. Eles são uma empresa nova no mercado de produtos funcionais, tá? Nutrição funcional. E esse especialmente que eu te trouxe, ele não é um suco, não é um shot, ele é um booster, que é um aliado matinal. Fornece aí o impulso de energia, de bem-estar, porque ele tem um blend de vitaminas. É vitamina C, vitamina D, vitamina E, zinco e selênio. Então, aí você vai achar glutamina, que tem a ver aí com a melhora do sistema imunológico, recuperação pós-treino, não sei se você treina, e zinco, que faz bem para cabelo, pele e unha. E é super gostoso. Olhando aí no vídeo, você vai ver que eles fazem um scoopzinho para colocar no copo e parece um suco de laranja com gostinho de gengibre, que é um termogênico natural. Ele é bem gostoso mesmo, eu gosto mesmo, eu tomo todo dia. Ele fala que é uma recuperação pós-treino, mas eu gosto de tomar antes. Enfim, e aí experimenta, depois você me conta. E muito obrigada, o Better You, por ter acreditado no nosso podcast. É um prazer. Então obrigado, agradeço. E cabe muito bem para mim, principalmente nessa... vai ser um grande alinhado ali na rotina matinal ali de exercícios físicos. Você vai gostar. Põe aí água, eu gosto geladinha. Você põe um mixer pra fazer uma espuminha assim gostosa. Parece que o suco é natural, feito na hora. E daqui a pouco eu vou colocar até aqui pra gente tomar. Hein? Tá bom, arrasou. Obrigado, viu? Imagina. Então vamos lá. A gente decidiu falar junto sobre reestruturação cognitiva nos relacionamentos amorosos. Que quem tá ouvindo não entendeu nada, né? Então vamos tentar decifrar para as pessoas
qual que é o nosso intuito junto, o que você explicaria sobre reestruturação cognitiva? Eu vou até iniciar esse papo, né, da reestruturação com uma experiência que eu tive na faculdade, e era a primeira aula de TCC, que é a abordagem, né, da terapia cognitiva comportamental. E o professor falou assim, escreva uma palavra que definiria TCC para vocês. E a galera começou a escrever e etc. E aí eu fui lá, sagaz assim, né? Fui pesquisar por palavras, mas nem passou pela minha cabeça pesquisar sobre a TCC. E aí eu escrevi lá ressignificação. E aí quando chegou minha vez de falar, eu falei, pô, ressignificação, ele, exatamente. Então, o que é interessante da gente falar aqui, né? Reestruturação cognitiva é uma ressignificação cognitiva. E não dá pra gente falar de reestruturação se a gente não fala de uma estruturação cognitiva, não é? Então, estruturação cognitiva é tudo aquilo que detém ali dos nossos valores e crenças, né, adquiridos ali ao longo das nossas experiências, das nossas vivências. Então, é esse grande arcabouço, né, do nosso repertório, vamos dizer assim, né, essa estruturação que se dá, essa estruturação cognitiva. E a reestruturação cognitiva é justamente a gente analisar esses valores, de onde vêm, como surgiram, por que nós usamos eles, para justamente ampliar essa nossa percepção. Porque, às vezes, como se deu essa estruturação cognitiva, não foi tão lá funcional, vamos dizer assim. Mas é uma técnica, né, da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, inclusive pelo Aaron Beck, que é bem famoso aí na área da psicologia, que com base ali na obra dele, que ele escreveu, né, sobre a depressão, lá em 1976, mais ou menos, ele lançou esse conceito da reestruturação cognitiva. Então, justamente com o intuito de ampliar essa percepção dos nossos conceitos e valores, né, adquiridos aí durante a vida, né? Durante a vida. E aí, vamos pensar isso de uma forma prática. Que a gente vê, né? Você pode dar um exemplo, eu dou também, do que a gente vê no nosso consultório. Quando uma pessoa chega lá, no nosso consultório, e ela vem, por exemplo, por uma dificuldade, vamos falar já de relacionamento, sim, tá? Sim. Tem um relacionamento amoroso que tá super difícil. Tenta falar um pouquinho assim, o que seria essa estruturação cognitiva, essa estrutura cognitiva dessa pessoa que depois a gente vai trabalhar para reestruturar. O que seria essa estrutura? O que ela vai falar para você? Essa estrutura cognitiva, a gente pode dizer que é a percepção, ela se dá pela percepção, pelas associações, inclusive pelas experiências. Então, trazendo aqui um exemplo mais prático, né, no relacionamento, inclusive que eu atendo no consultório, o meu paciente, ele chegou, né, conturbado pelo relacionamento e já trazendo uma abordagem de uma culpabilização, né? E aí a gente fica se perguntando, pera, por que ele está se culpando? E é onde ele teve experiências lá atrás que estavam produzindo, né, reflexos aí do relacionamento dele atual, né, pelo término, né? E isso acabou que ele estava começando a construir certos conceitos com base nessas experiências, nessa estrutura cognitiva, que ele estava conceituando, inclusive, o próprio relacionamento dele atual, né? Como se deu, qual que seria a rota que esse relacionamento iria, né? Para onde que ele iria, mas com base nessas experiências, entende? Essas percepções. Então, essa estrutura cognitiva, ela vai ditar muito as nossas vivências hoje, né? A forma como a gente vê, como a gente percebe, como a gente interpreta. Então, eu acho que a nossa realidade, justamente, né? Que é muito que a gente fala, acho que para as pessoas entenderem, como se todos nós tivéssemos um óculos. E aí a gente, sem querer, acaba enxergando
as situações com base nos nossos óculos, né? Então, se o meu óculos é rosa, eu vejo tudo rosa. Se o seu óculos é preto e branco, você vê tudo preto e branco. E dentro do relacionamento amoroso, que é o caso, esse seu paciente, ele tinha um óculos da culpa, Sim. baseado nas histórias dele. Então, ele vai olhar a situação, ele sempre vai se ver como algo que ele produziu, que ele fez e que ele errou e que a culpa é dele. É mais ou menos isso? Justo. Inclusive, por conta dessa percepção, né, a gente traz muito, né, os nossos aprendizados, eles se dão muito pelas associações. Então, justamente ali, até mesmo para sobrevivência, né, a gente faz essas associações para poder tomar decisões, né? Mas esse meu paciente, ele trazia, né? Trazia, porque agora a gente já deu um grande up, né, nessa estruturação cognitiva Isso. dele, que justamente, né, essa culpa, né, igual a gente está dizendo aqui, esse óculos dele, foi manchado, talvez, né, com essas experiências. Né? Talvez a gente não nasce com esse tipo de percepção, né? Tudo é criado, tudo é construído, não é? E aí, com base nisso, foi onde ele acabou... isso vai se refletindo, né? Com as próximas experiências. Sim. E acaba aí causando aí consequências que talvez a gente não sabe lidar sozinho. E aí a gente precisa de ajuda, porque acaba que você não percebe que você tá com esse óculos, né? Você não percebe. Justo. Então, tem eu lembro desse caso, porque foi um dos mais marcantes para mim. Foi de uma paciente que quem me segue já ouviu falar, que ela veio muito triste no consultório, porque era um término de relacionamento. E aí, no meio do choro dela, ela falou assim... só aparece gente complicada na minha vida, né? Que é um belo de um óculos ali, né? E aí eu falei para ela, a questão não é quem aparece na sua vida, mas quem você deixa ficar, né? Porque gente complicada entra na vida de todo mundo, entra na sua, entra na minha. A questão é quem a gente deixa ficar. E a partir nessa sessão também, a gente trabalhou a questão de relacionamento. E como você disse sobre associação... Eu falei pra ela, eu vou falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Relacionamento. Ela falou, complicado. Clássico. E aí vocês podem pensar em casa, né? Relacionamento. Fala aí 5 palavras que estão associadas pra você. E aí, provavelmente, dessas 5 palavras, tô falando 5, você pode pôr 10 se você quiser. Você vai entender... Já que você olha para o relacionamento baseado com coisas da sua própria história, né? Por que ela escolheu a palavra complicado? Não seria a palavra que eu colocaria para relacionamento, né? Justo. Então, isso seria a estrutura cognitiva. Sim. E o que ela vem fazendo no consultório bom, vamos olhar esse relacionamento de uma outra forma, né? E é onde o próprio terapeuta, ele se dá ali com técnicas, né? Por isso a gente fala aqui da terapia cognitiva comportamental, porque ela traz ali um embasamento cognitivo, né? Falando de cognição aqui, a gente pode falar dos pensamentos, né? De como que eles são criados, de como eles são estruturados, podemos dizer essa palavra, e também comportamental. Então, essa análise do comportamento, né? E o próprio profissional, ele vai trazer ali formatos e técnicas para poder apoiar justamente essa interpretação desses conceitos que a pessoa traz na vida dela. Então, inclusive, tem uma técnica muito famosa que chama ABC, né? Que traz ali como se fosse uma hierarquia, né? De como que a gente tem que estruturar essa condução, porque senão se perde. A gente não sabe aonde que a gente vai estar pegando as informações e como que a gente vai conectar as informações. Eu gosto muito de falar na psicoterapia que a gente vai construir um grande quebra-cabeça, entende? E essas peças com base na investigação deste passado, que a gente chama até de processos originários, né, que originou esse comportamento dessa pessoa, inclusive que influencia a forma como ela pensa, né? Então, com base como que a gente vai montar esse quebra-cabeça, primeira coisa que a gente tem que fazer
a gente entender o contexto em que esse pensamento é engatilhado. A gente chama até de... a gente poderia dizer um contexto gatilho, podemos dizer dessa forma. Porque o nosso pensamento, né, a forma como a gente pensa, a nossa cognição, as emoções e o comportamento, a nossa cognição ela precede justamente as emoções e os nossos comportamentos, entende? Então, as emoções e os comportamentos, eles são frutos, né? Justamente. Do que você pensa. Consequências do que a gente pensa. Justamente. Então, primeiro ponto, identificar pensamento. O contexto. O contexto. O contexto do letra que aconteceu. Letra A. O contexto em que isso aconteceu. No segundo momento, que é a letra B, é identificar justamente este pensamento disfuncional. Como ele se deu, como que foi essa percepção, se tem algum fruto de alguma experiência, até para poder compreender, de fato, esse pensamento, se ele está sendo funcional ou disfuncional, né? E a letra C é a da consequência, para a gente conseguir identificar ali quais são essas consequências que esse pensamento disfuncional está produzindo, né? E não só produzindo, mas as probabilidades que ele vai vir produzir. Né? Então, aí a gente fazendo essa estrutura, essa reestruturação, e aí a gente dá a opção pro paciente. Qual é o mais funcional? Qual que você escolhe né, persistir? Qual que você escolhe deletar? Então, aí a gente começa a prosseguir nessa reestruturação cognitiva. Sim, então vamos pegar vê se vem na sua cabeça, senão eu puxo aqui, um exemplo na prática do ABC, tá? Já veio na sua cabeça de algum paciente seu, algum A que ele trouxe para você, os pensamentos que aquilo geraram e as consequências? Eu posso até pegar mas eu gostaria muito de ouvir a sua. Tá. Quero ver a sua experiência. Eu vou pensar em relacionamento, tá? Sim. Recente aqui. Uma paciente que chegou no meu consultório, já tá comigo faz tempo, e ela tava muito irritada. Muito irritada. Então, a gente já tá vendo a emoção, Sim. né? E geralmente é isso. Os pacientes vêm no consultório contando a emoção e o que aconteceu. A consequência. Justamente. Né? E aí, eu falei pra ela, bom, então, o que estava acontecendo? Vamos falar sobre o A, né? O que estava acontecendo? E ela tinha feito um combinado que, ao meu entender, teve uma má comunicação com o namorado. E aí, ele passou o sábado inteiro sem falar com ela e meio que ia ver só à noite. Mas ele tinha entendido, dentro do contexto lá, que ela queria descansar, tá? Só que ela, ao contar, ela já contou falando, poxa, me deixou o dia inteiro, assim, não tem saudade? Né? Que relação é essa que não tem saudade? Que show da Xuxa é esse? E aí, exato. E aí ela conta isso com muita irritabilidade e fica de bico. Essa é a consequência, né? Fica de bico e o bico atrapalha a relação, porque daí quando a pessoa chega pra falar com ela, finalmente deixei ela descansar o sábado inteiro, vamos finalmente nos encontrar, a pessoa tá se sentindo abandonada, ela tá de bico, ela tá chateada, e isso dificulta mais ainda a relação. Então, seria um ABC, né? Completinho aí. Justo. E nessa hora a gente teve que... o que eu fiz com ela foi... ela me contar um pouco mais o detalhe como foi essa conversa antes. E nesse caso, ela tinha talvez mal interpretado que ele estivesse abandonando, né? E como o abandono é uma marca, ou seja, é um óculos que ela sempre vê a situação, porque é isso que é muito incrível que eu falo para meus pacientes, né? Você precisa reconhecer quais são os óculos que você usa. Tem gente que usa óculos do abandono, tem gente que usa óculos eu não sou boa o suficiente, eu sou um fracasso, ou enfim, a gente precisa saber qual é o nosso óculos, porque você vai colocar esse óculos em todas as relações. Sim. Então, se você se acha um fracassado e a pessoa não te ligou, você vai falar, tá vendo? Sempre tem alguém melhor que eu, porque se fosse outra namorada, teria ligado. Você encaixa o seu óculos em qualquer lugar. E no caso dela, ele estava literalmente, porque depois eles se falaram,
ela falou Houve que... a comunicação, né? Houve a comunicação, né? Que ela saiu falando, nossa, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Lá tô eu com meu óculos do abandono de novo. Não foi essa metáfora, foi outra que a gente tinha feito. E ela falou com ele na outra sessão, ela falou, realmente, foi até o contrário. Ele estava cuidadoso, viu que eu estava cansada e me deixou descansar. Então, no fundo, ele estava... Para ele estava respeitando. Para ela, ele estava abandonando. Né? Mas aí ela pôde, enfim, né? Repensar e ir lá conversar com ele. Né? E aí você consegue tirar o óculos, né? Olha, até existe outra cor, né? Justo. Então eu lembrei dessa. Você lembra de alguma? Esse relacionamento, inclusive, ele é homoafetivo. E é curioso como que não só este público, né, traz muito sofrimento. Muito sofrimento. Aliás, né? Eu ia te fazer essa pergunta. Porque a gente tem que entender aqui que a gente não vem com manual. Né? Ninguém vem com manual. E justamente por falta de uma orientação, por falta desse estímulo, talvez é um dos gatilhos para alguns transtornos, inclusive. Né? Não só transtorno, mas dificuldades e obstáculos. Não é? E esse paciente, ele traz, né, nesse repertório dele, uma culpa, e, na verdade, não só a culpa, mas um padrão comportamental de agradar os outros. A gente chama isso até de complacência. Né? Ele está sendo muito complacente com as pessoas, né? De querer sempre agradar o outro, de nunca desrespeitar essa pessoa ou até mesmo desapontar essa pessoa. Então ele acaba negligenciando ele mesmo. E não só negligenciando, mas ele traz todo o contexto como se ele fosse o culpado. Né? E nessa relação dele agora, que tinha terminado, ele estava se culpando muito, estava se questionando muito, e isso começou a atrapalhar as atividades de vida diária dele. Ou seja, a rotina dele. Começou a não ir na academia, não estava se cuidando. No trabalho, não estava nem raciocinando, né, o que tinha que fazer, e acabava prejudicando ele nessa performance, né, tão buscada aí no campo profissional. E aí ele procurou minha ajuda. Mas o que é curioso? Nessa fantasia do sujeito, né, ele olhava para o seu companheiro como uma hierarquia. Então, o que é curioso? Ele colocou, aí a gente está falando aqui muito de uma estruturação cognitiva. Uma história de vida, né, que fez ele olhar assim. Uma experiência de que ele olhava para as relações como uma hierarquia. Ou seja, todo o relacionamento dele, ele colocava essa pessoa num pedestal. Um pedestal é o príncipe do cavalo branco. Mas eu, infelizmente, tive que falar para ele. Não existe príncipe do cavalo branco. Talvez é o príncipe do cavalo marrom. Talvez não é um príncipe, não é? Então, tirar ele dessa posição e ter colocado ele como um ser humano que erra, nós erramos, né? Isso faz parte do nosso aprendizado. Nós não, vocês, tá? A gente... Aquelas do óculos. Tudo bom? Óculos preto, né? Não vejo nada, né? Vou tirar o óculos. Tô brincando, gente. Tô com lente. Diz aí, minha terapeuta. Mas, justamente nesse contexto, a gente precisava tirar esse rapaz que ele tinha terminado com ele dessa posição. E você, eu não sei se você pode falar, tá? Porque de repente é recente, mas qual é o motivo que ele colocava essa pessoa ou os relacionamentos no pedestal? Tem algo direto com a vida? A gente pode dizer muitas variáveis. Muitas variáveis. Porque aqui a gente está falando de um sujeito de mais de 25 anos de um repertório. Então, para a gente compreender todas as variáveis, é até difícil para a gente enquanto terapeuta. Sim. Né? Nunca é uma única coisa aqui. Nunca é. Então, a gente pode começar a pegar as principais causas, né, variáveis, que acabaram contextualizando esse cenário. Mas só de colocar para ele
uma percepção que não fazia parte do repertório dele, que é o quê? As pessoas erram, as pessoas podem errar, essa pessoa, principalmente a qual você está buscando para se relacionar, ela pode errar. Ela é um ser humano. Foi onde a gente começou a praticar a empatia dentro do relacionamento. E aí é onde, em vez dele trazer culpas ou responsabilizações, dele começar a fracionar essa responsabilidade. Então, isso para o relacionamento é fundamental. Né? A gente fracionar responsabilidades. E a gente precisa entender que todos nós temos uma fração. Temos uma fração. Ah, mas ele que fez. Mas porque você deixou. Não é? Então, a gente precisa compreender essa fração. Por quê? Para evitar essa culpa e começar a fazer o quê? Em vez de você apontar o dedo, você ensinar. Eu gosto muito de usar o termo, né, em vez da crítica, a gente começar a fazer um termo de reeducação. Porque é mais gostoso, né? É mais gostoso. Então, e a relação ali, ela é de uma colaboração. É colaborativa. Então, Nossa, eu lembrei, assim, bem para contextualizar isso que você está falando, é bem recente o caso. Bem recente hoje. Ótimo. Uma paciente falou assim pra mim, né? Ela me conta que tava na casa do namorado e que ele tava ríspido. Tem várias coisas pra pegar aqui. Ele tava irritado com ela. Sabe quando você tá com alguma coisa pra comunicar pra alguém, não comunica e fica só dando patada, né? Ela percebeu. Aí ela tinha deixado umas coisas em cima do sofá, ele se irritou muito com ela. Ela estava percebendo, ela já estava ficando mais sensível àquilo, porque ela estava passando por uma fase da vida. E aí, quando ele falou um pouco mais grosso com ela, depois de várias patadas, ela chorou. E aí ele ficou bravo porque ela estava chorando, porque ele já estava irritado. Aí, sabe quando fica... Não foi isso que ele falou, mas quando fica assim do tipo, ai meu Deus, não posso falar nada, que você já chora, mas que saco, eu não fiz nada, eu só falei pra não fazer isso, nananã. A pessoa tá irritado e aí, na percepção dela, ela falou assim, eu tô com vontade até de mostrar um vídeo pra ele. E me mostrou o vídeo. E esse vídeo era de uma pessoa, era até um desenho, né? Que falava assim, quando uma pessoa sente dor, quando ela fala que está doendo, não brigue com ela, porque está doendo. Então ela estava falando desse lugar, que ela ia mostrar para ele. A gente não consegue medir, né, a dor do outro, e a gente acaba entrando nesse local, né? Sim, né? Tipo, ela estava chorando, para de chorar, eu não fiz nada, que besteira. E é tipo, não, mas tem alguém doente, né? Tá doendo lá. Não importa, assim. Como, né? Então, ela estava olhando dessa perspectiva. Ela falou, eu vou conversar com ele. Eu não falei na hora, porque a gente já trabalhou essa questão dela. Ela é impulsiva para responder, então ela segurou e, né, ia mostrar num outro momento para ele. Achou esse vídeo que caiu para ela. Ela falou, o que você acha desse vídeo? Né? E era um vídeo interessante. E aí eu falei, poxa, mas eu vejo uma outra questão nesse contexto, que é... Ele estava irritado. E isso, como a gente está falando de relacionamento, né? Olha como as brigas acontecem, né? Ele estava irritado e estava claro que era com ela. Então, ele estava irritado com alguma coisa e ele não estava conseguindo falar. Sim. E aí, ela está indo já na consequência. Do tipo, quando eu falar que estou com dor, me respeite. Mas, na verdade, o problema veio antes, né? Um pouco dessa fração, vamos dizer. Ainda assim, estava com ele, a fração. Mas era assim, ele estava irritado, ele não conseguiu comunicar. E é nessa hora, a gente deixa o bicho pegar, mas é nessa hora que a gente precisa começar a melhorar, né? Se você percebe que seu marido está irritado, o seu namorado está irritado com você, você finge que não está percebendo? Não então, é por essa via, né? São os dois que estão com má comunicação, né? Ele que não consegue falar porque tá irritado e ela que percebe que ele tá irritado e também não fala. Tem alguma coisa que você quer comunicar? Eu tô vendo que hoje você tá um pouco mais impaciente, né? E é muito curioso isso, né? Você falou uma palavra que eu acho que resume muito os relacionamentos, né? Na verdade, os relacionamentos conturbados e conflituosos.
falha na comunicação, né? Porque a comunicação, na verdade, é a chave, né? E a gente está muito preocupado, igual você disse, com a consequência. A gente esquece que a gente pode ir por um lado de, peraí, será que essa é a forma melhor de eu dizer? Por que que pra gente começar a refletir como que vai ser esse posicionamento, né? Porque é através desse posicionamento que a gente vai produzir consequências diferentes. Mas a gente está muito preocupado com aquela consequência hipotética, né? Que acaba tornando uma verdade. E isso é o mais legal da reestruturação cognitiva, que é onde a gente, né, através de um questionamento socrático, que é uma das técnicas da TCC, que é registro dos pensamentos disfuncionais também, que é uma das técnicas. O que as técnicas promovem? Justamente questionar o quão evidente são essas consequências que a gente acaba trazendo para a gente. E a gente torna ela verdade e isso acaba trazendo, refletindo no nosso comportamento, porque é um processo de retroalimento, né? Fica uma retroalimentação ali da consequência e do comportamento, né? Mas a gente tem que entender que a gente pode distanciar desse pensamento e começar a refletir sobre ele, né? Pera, vale a pena eu falar dessa forma? E a gente chama isso muito de uma topografia da forma de falar. Então, pera, essa topografia é a melhor forma de dizer? Existem várias formas de dizer isso. E é onde você me traz aqui uma lembrança, inclusive, de um comportamento... Pode falar, eu tive a sessão com esses 2 pacientes hoje. E os 2 com questões do relacionamento. E o que é curioso? Nesse outro relacionamento, ele traz uma queixa de que tá muito difícil, que a outra pessoa só aponta o dedo para ele, que acaba depreciando ele de fato, né? Xingando ele, etc. E é onde eu cheguei para ele e falei assim, mas ela só faz isso porque você permitiu. Aí é onde ele chega para mim e a gente começa a trazer uma consciência, né, do cenário. Então eu não sei dar limites. Eu não sei dar limites. E aí é onde a gente tem que entender que a comunicação, a nossa fala, ela pode ser tanto a nossa melhor arma como a nossa melhor defesa. A gente só não sabe usar ela. Não é? E aí é onde onde a gente precisa entender como que se dá uma relação. Eu falo assim, um diálogo, propriamente dito, não é? E aí, nesse diálogo, a gente precisa responsabilizar o outro por aquilo que ele está fazendo. Não é simplesmente só afirmar que está machucando. Tá machucando. E eu conheço. Mas o que eu acho sobre estar me machucando? O que você acha por estar me machucando? E é onde você coloca essa pessoa no local de reflexão. E a gente responsabiliza ela nesse contexto. E aí é onde a gente promove o quê? Um diálogo. Que é a famosa conversa difícil. Exato! E aí, sabe de uma coisa que me preocupa? Tudo bem, o mundo vai continuar existindo real. Mas o mundo virtual está muito forte, né? Tanto é verdade que tem um Reels novo mostrando como que as pessoas hoje se conhecem. Elas se conhecem 60% das vezes, os relacionamentos amorosos, por rede social, tá? E a rede social você consegue se proteger, porque você, no aplicativo, você fala só o que você quer e você mede as palavras, você não está de frente ainda para as pessoas, para você... né? Você me deixou constrangida, o que eu faço com isso, como eu me comporto. Ali você tem como pensar e tudo mais. Então, Sim. Eu acredito que vai dificultar um pouco os relacionamentos, porque é um treino à comunicação. A comunicação é muito difícil. Ela é muito difícil. Ela acaba sendo, inclusive, unilateral na parte do virtual. Por isso, acho que a gente criou as famosas figurinhas. Para poder, inclusive, humanizar isso. Exato. Não é? E as figurinhas são fantásticas, né? Porque como elas falam das nossas emoções sem a gente precisar expor, elas ajudam nessa hora, né? Ajudam os demais. memezinhos, né? Os emojis e tal. É verdade isso. Mas você sabe, por exemplo, falando de comunicação difícil em relacionamento, por isso que é tão comum ghosting. Porque é muito difícil você virar para alguém e falar, cara...
Eu gostei de um tempo estar com você, mas de repente a gente não tem tanto a ver quanto eu imaginava. É duro falar isso, não queria te magoar, mas, né? É duro falar e é fácil fugir. Exato. É fácil dar um follow. É. Não é? É fácil bloquear. Bloquear, é Não fácil é? bloquear. Sim. Mas pro relacionamento dar certo, né? Pra gente estar com uma pessoa e durar, tem que aprender a se comunicar. Tem que Não se tem aprender a jeito. comunicar. Com certeza. Inclusive, você até me lembrou uma publicação que eu fiz nas redes sociais sobre o... Eu nem sabia que estava falando de ghosting e acabei falando sobre ghosting, né? Que era onde o que eu falei, né, nessa publicação? Que quando a gente não responde uma outra pessoa, a gente está dando o direito a ela de concluir com as próprias ferramentas dela o que está acontecendo. Ou seja, se você não responde uma pessoa, você está dando o direito dela concluir como ela quer. Ou você pode ter sumido porque você é um cara chato, Mau caráter. ou você sumiu porque, porque tá doente. Você tá dando esse direito ao outro, mas o direito ao outro de, inclusive, te prejudicar. Então a gente não para poder pensar nisso, de que, eu não responder é um problema. Uma não resposta, né? Você não responder não é uma resposta. E a gente acaba naturalizando isso, né? Eu não respondi, então... Ela vai entender, ele vai entender. Não, mais não ou vai menos. entender. Eu gosto muito de falar que o óbvio deve ser dito. O óbvio deve ser dito. E isso eu aprendi muito no meu relacionamento. Inclusive, você está falando aí de relacionamento virtual. O meu se deu pelo virtual. E foi, inclusive, né, por das plataformas aí conhecidas, né? Não sei se eu posso falar o nome. Pode. Tinder. Justo? Tinder. Tinder, obrigado. Me patrocina, Tinder. Inclusive, nós estamos aí há 3 anos juntos. Mas eu tinha minhas experiências, minha estrutura cognitiva muito balanceada. Muito desestruturada. Que é onde eu estava jogando para ele responsabilidades que não faziam parte desse escopo dele. Dessa pessoa com quem eu estou hoje. E aí foi onde eu comecei a aprender. Você chegou lá todo feliz com o seu óculos, é isso? Sim. O meu óculos estava E ele também cheio veio de com lama, dele. inclusive. Cheio de lama. Ele foi paciente ao ponto de me ensinar isso. De começar a limpar meu óculos ou até mesmo tirar ele de mim. Que legal. Entende? Então, eu gosto muito de falar que relacionamento é disposição. Disposição de quê? De compreender o outro. E a gente só tem isso na comunicação. Só na comunicação. Mas a gente precisa entender também que nós também temos que ter essa disposição no relacionamento. Os dois tem Os que dois. Pois é, porque eu gosto muito de fazer um paralelo com um barquinho. Você está num barquinho com uma pessoa e cada um tem o seu remo. Se uma pessoa só rema, o que acontece com o barco? ter. Vai ficar virando. Vai ficar girando. Ele não vai para frente. Então, os dois têm que remar para poder ir para frente. Então, os dois precisam ter esse esforço. Entende? Essa disposição para poder fazer o Que é o que você estava falando de fracionar a responsabilidade, né? Então, comunicar. Então, a gente já falou aí de a questão importantíssima que eu diria que é top master, que é a comunicação. Sim. A gente tem que aprender a comunicar. Tem que aprender a se Boas comunicar. notícias e más notícias. Que é ótimo falar te amo, mas é muito difícil falar tchau. Justo. Ou falar que não gosta. Ou não gosto. Ou falar que não quero. Não quero. Não é? Não é assim, né? E aí a gente falou também da questão de fracionar a responsabilidade, porque nada acontece num relacionamento que seja de uma única parte, Com certeza. né? Então, assim, ele está me machucando, o que você deixou? Que ambiente é esse que você favoreceu que as pessoas te machucam, né? Sim, é muito importante a gente entender justamente esse contexto, porque tudo é contextual. Tudo é contextual. Não é sorte e azar, né? Não é sorte e azar. Não é o jogo do tigrinho. Que é só azar. Exato. Né? No relacionamento a gente tem muita sorte. Muita sorte. Mas eu gosto muito de falar que sorte, eu li isso é fantástico. Sorte é oportunidade e competência. Boa. Então, se você tem a oportunidade e não tem competência, você não tem sorte. Se você tem competência e não tem a oportunidade, você também não tem sorte. Entende? Então, você precisa ser competente. Competente em qual ponto? Você precisa buscar essa orientação. Você precisa buscar esse repertório, ter esse repertório. Qual repertório? Se comunicar.
Saber se comunicar. Mas aí que vem a dificuldade. A gente somos seres que não tivemos instruções suficientes ou falta de uma instrução que acaba trazendo ali consequências que nós não sabemos transpor elas. E é por isso que a gente está aí, né? Exatamente. Para justamente ajudar a ampliar. Eu gosto muito de falar isso. Psicoterapia é uma possibilidade de você ampliar a sua percepção e você criar novas rotas, né, para esse relacionamento. É possibilidade e competência, né? É isso, né? É um espaço para você ter a possibilidade de ressignificar e onde você vai receber os instrumentos para melhorar a sua competência como ser humano para o seu relacionamento consigo e com o outro, né? Ou seja, você sempre vai ter sorte no relacionamento. Ainda mais com nós. Conosco. Conosco, justamente. Então, não há o segredo para o relacionamento saudável é disposição. Isso. Eu acho que a gente acaba fantasiando muito, né? Não só fantasiando, mas romantizando muito os relacionamentos, né? Então, a gente precisa sair desse cavalo, né? Vamos descer um pouco desse cavalo, desse local onde você está se colocando, porque a gente precisa estar com o pezinho no chão, a gente pode voar um pouquinho, mas a gente precisa estar com o pezinho no chão, porque relacionamento, ele pode sim ser fantástico. Mas as coisas naturais, elas só acontecem de uma forma que os dois precisam tornar e saber direcionar esse natural, né? Porque se relacionar é um grande, inclusive eu falo muito, eu gosto muito de falar isso. Sempre vou estar falando, né? Relacionamento é uma grande escola de você mesmo. Então, se você está se propondo, se você está se colocando no relacionamento, é uma ótima oportunidade para você se conhecer. Para você saber o que está te machucando, como funciona uma relação, o que você gosta numa relação. Então, se você está se colocando dentro de um relacionamento, aproveite. Isso é uma oportunidade gigantesca de você ter esse autoconhecimento. Porque é onde você está dividindo não só a sua... Eu gosto muito de falar isso também. Você está dividindo a sua particularidade e sabendo lidar com a sua individualidade. E vulnerabilidade também, né? Vulnerabilidade. Porque é isso, né? Tinha uma paciente uma vez que falou assim pra mim, eu tenho muito medo de me relacionar e sofrer. Tipo assim, ela tava indo na linha de evitar a relação pra não sofrer. E ela falou assim, como que... Eu não lembro bem a pergunta, mas era assim, como que a gente pode não sofrer numa relação? Eu falei, bom, então nem começa. Cara, porque... A vida é um sofrimento, né? Porque não é que eu tava dizendo que o relacionamento é um sofrimento, mas existe, para você se relacionar, você vai lidar com uma vulnerabilidade sua. O desconforto, né? O desconforto, porque você, supondo que você ame, você nunca vai ter a garantia se essa pessoa vai ficar com você para sempre. Não é garantia. É uma escolha. E aí você vai viver nessa vulnerabilidade. Mesmo assim, por que vale a pena? Faça valer a pena os dias que você tá. Se durar para sempre, ótimo. Se durar muito e for bom, ótimo, né? E se não durar também, o que você falou, né? Você aprendeu coisas nessa relação sobre você, sobre o que você gosta, sobre o que você não gosta. Como me posicionar, como não me posicionar. E você falou essa palavra de vulnerabilidade. Quem leu o livro A Coragem de Ser Imperfeito... É sobre isso. É sobre justamente vulnerabilidade. E ele faz um paralelo com o holofote. Você já viu? Fala, não sei se eu lembro. Vulnerabilidade é igual um holofote. Holofote a gente pode dizer aqui que é de estádio, sabe? Aquela luz forte. Então, vamos dizer que a sua vulnerabilidade é aquele holofote. Você tá ali direcionando ele. Quando você direciona para uma pessoa, o que acontece quando o holofote vem no seu rosto? O que você faz? Aí tá doendo, né? Ou seja, qual que é a sua tendência? Sair correndo. Né? Se desviar disso. Ou seja, a sua vulnerabilidade pode ser muito forte para aquela pessoa, lidar com ela. Às vezes as pessoas não têm essa habilidade. E tá tudo bem. Elas não terem essa habilidade. Para lidar com a sua vulnerabilidade. Com a sua vulnerabilidade. E às vezes elas podem correr. Mas, ao mesmo tempo, também, em paralelo a isso, essa pessoa ela pode pegar um espelho e refletir essa luz. Então,
essa pessoa ela pode usar da sua vulnerabilidade contra você. Então, a gente tem que saber como a gente lida com a nossa vulnerabilidade. Como a gente gerencia ela. Para quem a gente está abrindo essa vulnerabilidade. Sim. Né? E tem um terceiro perfil aqui. Que a pessoa ela vai subir, vai ficar do seu lado e vai te ajudar a direcionar essa vulnerabilidade. Te ajudar a direcionar esse holofote. Então, não é só sobre você. Que a gente acaba tendo esse egoísmo. Né? Não é só sobre você. E é muito mais sobre amor próprio. Né? Amor próprio de quê? De, saber aonde direcionar essa vulnerabilidade e quem pode te ajudar com essa vulnerabilidade. Na verdade, ser vulnerável é o que o livro fala. É ter coragem. É ter coragem. É ter coragem. Não é? Então, é algo que te torna mais forte. Isso. Mas as pessoas, elas acabam olhando a vulnerabilidade como fraqueza. E eu já ouvi tanto isso no consultório. É o que a gente mais ouve, na verdade, né? A aula que eu dei ontem, né, para minha equipe, foi falando um pouco de que as pessoas, elas trazem as características delas como defeito e não como característica. Eu vim aqui na terapia porque eu preciso ser mais extrovertido. Quem diz que introversão é um defeito? É uma característica, né? Eu vim aqui porque eu não consigo falar em público. Tudo bem, não tem problema, você pode melhorar falar em público, mas é como se aquilo fosse um defeito. Não, você tem um medo de expor, você tem um pouco mais de medo de julgamento. Ou falta de uma prática. Ou falta de prática, né? Em geral, eles têm muito medo de julgamento, né? Quando tem. Socialmente falando, e né? isso é um defeito. Não é um defeito, é uma característica sua. Você é uma pessoa mais sensível, mais vulnerável, né? E aí, como você bem disse mesmo aí, falando da autora lá, é bem isso. A questão não é a nossa vulnerabilidade. É o que a gente faz com ela e o que o mundo faz com ela, né? Porque, de novo, sua vulnerabilidade na mão de um narcisista é tudo que ele quer. É tudo que ele vai virar o holofote na sua cara, né? Sim. Bem, dá a mão aqui que você precisa de mim, tá? Por isso que você tá ceguinha, né? E aí o óculos acaba sendo na verdade, ele vai te dar qual óculos ele quer que você use, não é? E você acaba se olhando e se perguntando, será que o problema é você? Não, com quem você tá andando, né? Justamente. Então, o contexto aqui, né, ele é muito valioso pra gente. Valioso em qual aspecto? Ele vai ter influência sobre você. Influência. Mas ele não vai ditar aquilo que você vai fazer ou não. Ele vai ter influência. Ou seja, você tem a escolha de ser influenciado ou não. Entende? É tudo sobre escolhas, né? E eu gosto muito de falar, você falou a questão do julgamento, isso é uma outra questão que isso acredito que é ensinado desde cedo, né? O julgamento é algo abominável desde cedo. E isso é passado de geração para geração. Mas a gente não entende um fator. Julgamento é algo natural. A gente precisa julgar, gente. A gente tem que entender que, na rua, a gente vai julgar as pessoas, a gente vai julgar as coisas, porque é um instinto. A gente precisa entender que, aquele fulaninho que tá vindo na nossa direção, tá esquisito. Você tá julgando, de certa maneira. Mas aí tem um segredo. A diferença entre julgamento e crítica. Ou seja, julgamento é algo natural. Ou seja, você tá ali, você desconfia, você vai Você preenche o que você não conhece como imaginação, né? Isso é um julgamento, né? Justo. A gente faz essas associações desses julgamentos que é algo natural nosso. Sim, Nosso cérebro, ele produz pensamentos a todo momento, ele faz associações a todo momento. Se eu falar com você que leite, você vai pensar em vaca. Então, a todo momento a gente tá fazendo associação. Sim, né? Perdão. Então, nesse momento em que a gente olha o fulaninho ali na rua e a gente avalia o contexto, estou sozinho, não tem muito movimento, está escuro. Tá vindo na minha direção. Ou seja, é instintivo você pensar que, eu preciso me proteger. E aí você vai para o outro lado da rua. Isso é um julgamento natural. Agora, a gente pode escolher fazer críticas ou não. Então, se a gente critica essa pessoa, ou seja,
critica ao ponto de conceituar, ou seja, aquela pessoa que está vindo ali é um ladrão. Automaticamente, o que você vira? Vítima. Você acabou de trazer uma responsabilização para você. Você criticou o outro e trouxe uma responsabilidade para você no momento de eu sou vítima. O que a vítima faz? Paralisa. O que a vítima faz? Você vai ser roubado. Entende? O que a vítima faz? É onde você está ativando em seu corpo todo um sistema de defesa, alarme, né? À toa. Porque você escolheu criticar. Você escolheu criticar. Sim, então tudo que está acontecendo com você naquele momento é fruto do seu pensamento, Justo. Né? Se ele é um ladrão, então eu vou ser assaltada, então o seu corpo está todo já dolorido, né? Sim. E isso você está falando um pouco também sobre isso acontece nas relações. Sim, nas relações. Nas relações. A gente acaba criticando. Esse exemplo foi para justamente a gente entender qual que é a diferença de julgamento para crítica, porque no relacionamento a gente critica muito. Não só o outro, mas você também. Não, eu adorei isso, porque quando você está criticando no relacionamento, se você fala, nossa, meu namorado ou meu marido é um agressor. Não. Pode ser agressor mesmo, tá? Ou ele é um... Agressor não pode falar, porque se ele for, você tem que ir embora mesmo. Mas, sei lá, ele é um... Ele é um narcisista. Ele é um narcisista. Então, naquele momento, você está casada com um narcisista. Então, você já se responsabilizou naquele momento. De né? todas as características daquela vítima. Exato. E aí, eu até diria um ponto a mais, né? Neste momento que você fez essa consideração, a responsabilidade de mudança já não é mais do outro. Porque se você tá casada com um narcisista, agora a escolha é sua. Você vai continuar ou não vai continuar, né? Porque isso é bom também, né? Se você for pensar. Se você conseguir caracterizar bem a outra pessoa, e for verdade, tá? Vamos até pôr o agressor. No momento em que você... Aí eu já até saí da crítica. Você identificou. Sim. Eu identifiquei que meu marido é um agressor. É algo que tem evidências. Tem evidência, né? Ele me agride, ele me critica toda hora, ele me põe pra baixo, ele me faz acreditar que menos valia e que eu preciso dele. Neste momento, não era bem isso que você tá falando, mas eu acabei caindo aí. Neste momento, a responsabilidade passa totalmente a você. O que você vai fazer com isso, né? Sim. Porque você pode passar e só criticar e passar 10 anos criticando. E, inclusive, se responsabilizando ao ponto de... Pera, eu sou o motivo dele ser assim. Você acabou de se responsabilizar pelas características do outro. E isso te torna o quê? Pera, eu tenho que mudar. Eu tenho que ajudar. Eu sou... Entende? Aí vira uma relação de dependência. É uma relação de dependência. Então, quando a gente critica o outro, essa responsabilização ela vem automática. Automaticamente. Porque ao mesmo tempo que você critica, e a gente pode falar num termo muito mais fácil aqui, é o quê? O outro ou ele está acima de você ou ele está abaixo de você. Mas a gente tem que sempre lembrar que o quê? Essa cadeirinha aqui, ó. Somos sempre aprendizes. E quando a gente coloca nesse local de aprendiz, é onde a gente... Pera, deixa eu escutar o outro. Deixa eu me escutar. De realmente você começar a promover ali um autoconhecimento. Tá, beleza, entendi. Me lembrou de um livro, eu não vou lembrar o nome dele, mas é o John Gottman e a esposa dele, Julie Gottman, que são 2 especialistas em relacionamento. 8 lições para uma vida feliz, alguma coisa americana desse tipo, assim. Mas eles são realmente estudiosos de casamento, né? E você estava falando de julgamento agora, de colocar para cima, de crítica, né? O que eles falam, uma coisa bem legal, não vamos falar da pessoa ser doente, porque qualquer um desses a gente nem vai discutir, já não era para estar junto lá, tá? Mas supondo um casamento onde tem os conflitos normais, eles falaram assim, né? Fizeram uma pesquisa e eles falaram, temos uma forma de prever quando um parceiro seu vai te trair. Ou quando você vai trair alguém. E o que precede a traição é a comparação.
Então, no momento em que você olha para o seu marido, para sua esposa, para o seu namorado, namorada, e começa a criticá-lo, e comparando com alguém que na sua imaginação é melhor, você está abrindo um grande caminho para você trair. No que eles viram em pesquisas, tá? A comparação precede a traição. Não que todo mundo que traia tenha comparado, mas se você está nesse lugar de ficar comparando o seu relacionamento com o outro, e quando você faz isso, você entrou no lugar da crítica, e se você você está criticando, como você bem disse, você abaixou o valor daquela pessoa, e aí você não quer casar com alguém que tem um valor menor, você vai procurar lá fora alguém que tem o valor que você acha que tem, né? Sim, sim. E acaba se tornando uma relação disfuncional. Isso. Né? Disfuncional. E a gente também tem que entender o seguinte, a gente acaba trazendo para o relacionamento, justamente por falta de um repertório, é mais fácil fugir. É mais fácil terminar, não é? Ou trair. Ou trair, justo. Mas relacionamento é uma dança. É uma dança que você tem que começar a entender os passos. Saber os passos. E onde que a gente aprende isso? Com o outro e com você mesmo. Como que essa dança vai ser estabelecida? Eu gosto muito de falar que relacionamento é um acordo. Então, você está revendo os acordos sempre têm que ser revisitados. Sempre tem que ser revisitados. O que é bom para o outro, o que é bom para mim. Há uma divergência? Divergência não é sinônimo de conflito. E a gente acaba trazendo esse como se fossem iguais. Deu divergência? É um conflito. Calma. Isso só está sendo... todas as pessoas vão ter opiniões diferentes. É o passo que deu errado. E peraí, vamos sentar, vamos ver, vamos dançar de novo. Vamos começar com a direita de novo, porque senão você vai pisar no meu pé, né? Sim, e é justamente isso que vai promover uma relação saudável, um relacionamento funcional, né? Então, não é sobre fugir, né? Não é sobre, desistir, né? Porque é mais fácil, né? É mais fácil. Mas é sobre justamente você estar estabelecendo... novos compromissos, né? Não sei se é bem essa palavra, mas revisitando o contrato, né? Que acho que fazendo paralelo com a dança, tem muita gente dançando que não é do seu tempo com a vassoura na mão, já esperando o outro vir pegar a vassoura, né? Então, precisa largar a vassoura e como você disse, eu acredito, né? O relacionamento é aqui. Então, se tá dando algum desajuste, vamos revisitar aqui os nossos compromissos, né? Um com o outro. Sim, então para você estabelecer um relacionamento positivo, né, duradouro, a gente precisa estabelecer essa relação realmente de companheirismo, né? Porque é aquela coisa, você assumir uma posição de controle, isso inclusive é científico, né? Quando uma pessoa assume uma posição punitiva, né, de tentativa de controle, a gente vai direcionar para um comportamento de contra-controle. Isso é instintivo nosso. É do comportamento. A gente não gosta. Esse controle não nos cabe ao outro. A gente não consegue controlar o outro. Mas a gente consegue controlar a gente para refletir no outro. Entende? Então a gente quer muito controlar algo que não cabe a nós. É isso mesmo. Acho que uma coisa que eu aprendi na terapia, que demorou para entender isso, né? Que eu era adolescente, né? Recém-adulta lá. E eu tinha ciúmes. Eu era uma pessoa mais ciumenta. Não controladora, mas na minha imaginação, se eu pudesse controlar, eu controlaria. Não fazia, mas eu gostaria de fazer. E teve uma coisa que eu aprendi, que é assim... A pessoa, é simples que eu vou falar, né? Mas as pessoas ficam com a gente porque vale a pena para elas. Porque é legal. Porque comparado, né, com... porque ela vai sempre ter uma oportunidade. Ela vai sempre ter possibilidades, né? Quando você vai trabalhar. O mundo tá aí. O mundo não vai parar só porque você tá se relacionando, né? Não. Mas o que faz a pessoa ficar é tudo aquilo que você tá construindo. Então, se você entrar num lugar de hipercontrole, né? Você se torna um chato ou uma chata.
E ninguém fica numa relação, tipo, ai, que legal, ela é chata, né? Eu estou aqui porque ela é chata. Não é isso que segura. Pelo contrário, isso afasta. Então, aquele seu maior medo é o que vai se concretizar, não é? É mais chance de concretizar, porque você é uma chata na relação ou um chato, você é um controlador. Você tá sempre num combate, porque quem tá no controle quer combate. Sempre na crítica, né? Nessa defensiva, Na né? defensiva, você quer sair com as suas amigas, então eu não sou importante, é isso mesmo? Tipo, é sempre um ambiente de briga. E você deseja que aquela pessoa tenha prazer nesse ambiente, é dúbio, né? Não bate, né? E a gente tem muito uma relação, uma visão de que relacionamento é prisão. Não, gente. Relacionamento é liberdade. É liberdade de você falar sobre seus desejos, falar sobre suas vontades, dividir suas vitórias, suas conquistas, né? É promover realmente uma relação saudável, né? De grandes prosperidades. Mas a gente acaba... De amizade, né? Sim, a gente precisa ter essa parceria, né? Mas a gente acaba entendendo o quê? Relacionamento é restrição. Não, gente, não é restrição. Relacionamento é sobre escolhas. Escolhas de quê? Eu quero estar com ele quer estar comigo, vamos fazer isso acontecer. Sim. No formato que o outro gosta, que é bom para o outro e que é bom para mim, né? Mas, lógico que vão ter... eu não falo sobre restrições, porque você é livre para fazer o que você quiser, né? São escolhas. São escolhas. Para que esse relacionamento funcione, há de ter vamos dizer, um contrato, né, que caiba para os dois, que os dois se sintam bem. Aliás, eu falo isso para minhas filhas, eu faço um paralelo de relacionamento com amizade. Né? Quem é o seu melhor amigo ou sua melhor amiga? É aquela pessoa que você sente bem junto, que você olha, já sabe o que está sentindo, que você, quando pensa em viajar com ela. Quando você quer contar um segredo, você quer contar para ela. Então, a amizade é isso, que é um relacionamento. Por que o relacionamento amoroso seria diferente? Né? Que maravilha você escolher uma pessoa e conseguir ter uma pessoa que é a pessoa com que você quer contar, né? Que eu quero ir num show, como eu disse para você que eu vou num show hoje, eu quero ir com o meu marido. Né? E inclusive teve um Reels mostrando sobre a importância da amizade, falando, nossa, como é raro ter amigos de 15 anos, o quanto o amigo é ouro, né? Porque participa da sua vida, tá lá pra você, tá sem te julgar, tá te ajudando e tudo mais. Aí olha só, né, que coisa. Eu pus lá nos meus stories e falei, compartilha com um amigo seu, né? Deixa a vida de uma pessoa feliz, sabendo que você sente tudo isso, quanto ela é um ouro para você. E ao mesmo tempo, eu recebi isso de uma amiga. Eu fiquei muito feliz de ter acordado com uma amiga minha me mandando o quanto eu era um ouro para a vida dela. Ah, que lindo. E aí eu falei, para quem que eu vou mandar? Aí eu pensei pro meu marido. Cara, olha que, tipo, não é uma sorte, é uma construção. A gente tá junto há 24 anos. Ai, olha só, admirável, né? Né? Depois de 24 anos, você querer pegar um Reels desse e falar quem é o meu amigo, né, que merece receber, aí eu acabei não mandando, e aí eu falei pra ele no carro, eu falei, sabe aquele Reels? Eu pensei, eu queria ter mandado pra você, né? Porque é você que eu divido as coisas, que eu falo, que... Aí ele ficou todo emocionado, assim, todo feliz. Mas isso não é utópico, isso é uma construção, isso não significa que todo o percurso foi perfeito. Né? A gente dançou, pisou no pé de vez em quando. Avisou. Que pisou. Pediu desculpa. Ótimo. Entendeu? Você precisa... Isso que você falou da fração da responsabilidade, tá em mim e tá nele. A gente sabe. Mas aí é onde a gente tem que ter essa consciência. As pessoas, elas estão muito mais preocupadas em responsabilizar o outro. Isso, criticar do que assumir isso. Né? E uma pergunta para o seu relacionamento de 24 anos. É polêmico. Pode perguntar. Seu relacionamento é A3? Não. Calma que eu vou explicar. Pergunte. Eu vou explicar. E se eu te falar... Eu vou te contextualizar, tá? Bom. Relacionamento... Se eu te falar que todo relacionamento tem que ser A3. Conte. Me explique mais sobre isso. É diferente, né? Mas aí eu vou explicar o porquê.
não é envolvendo uma terceira pessoa. Não estou dizendo sobre envolver outras pessoas. Estou dizendo em respeitar a sua vida, a vida dele, e vocês têm uma vida juntos. Então, o relacionamento é a três. Então, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um e vocês promoverem essa realidade que são de vocês. Então, se o relacionamento aqui, ele é assim, ou seja, uma das individualidades não está sendo respeitada, não está sendo cultivada, é dependência. É dependência amorosa. Principalmente se estiver desse jeito, ambos não estão respeitando essa sua individualidade, fazendo aquilo que gosta, tendo esse seu espaço. Espaço eu falo assim, em contexto não é de, eu quero meu espaço, você vai pra lá e eu vou ficar aqui. Não, não é sobre isso. É sobre o quê? Você cultivar aquilo que você gosta ainda. Né? Você não está num relacionamento para poder fazer o que o outro só gosta, mas o que você gosta também. Então, isso é sobre individualidade, entende? E de você promover essa relação. Então, quando eu te pergunto se o relacionamento é A3, seu relacionamento é A3? É A3, galera! E você sabe que, eu não vou lembrar o nome da autora agora, eu vou deixar na descrição, se lembrar que no meio do caminho eu falo, é uma mulher que é especialista ela foi atrás de todos os relacionamentos, todos. Ela foi atrás de vários relacionamentos no mundo inteiro que eram bem-sucedidos, do ponto de vista do casal, tá? Então, e aí ela conseguiu chegar numa conclusão, uma das que eu lembro, conclusões de que faz um casamento feliz. E é esse relacionamento a três, que eu com a minha individualidade, ele com a individualidade dele e o casal, né, juntos. E aí ela fala até que ela foi questionar os casais falando, me conta um pouco, para ela poder chegar a essa conclusão, me conta um pouco o que vocês fazem. E aí ela percebeu uma coisa muito interessante que eu compartilhei com meu marido, eu falei, cara, a gente faz isso, que legal, que é o seguinte, ele, por exemplo, foi tocar baixo. Entrou numa escola e começou a tocar baixo e entrou numa banda e de repente estava lá se apresentando. Tá? Ele é médico, não tem nada a ver. E aí ele estava lá se apresentando, de repente eu tô indo para assistir o show. Naquele momento, que é o que ela fala, tá? E eu só tô colocando isso na prática no que acontecia. Naquele momento, aquela pessoa que tá no palco, ela te encanta novamente. Porque é uma parte dela que ela chamou até de, tipo, que você já não conhece tanto, né? Que tá lá expondo, e que você admira, sabe? E aquilo dá aquele aquecimento novamente, né? Não é aquele todo dia, toda hora, tudo a mesma coisa, já sei tudo da sua vida. Naquele momento eu não sei. Ele faz coisas que eu não tô junto, né? Ele tá lá na banda, ele tá se divertindo, ele tá feliz. Ele apresenta, eu sou uma espectadora. Esse é o exemplo que ela falava, né? De naquele momento você resgata sentimentos de paixão, de novo. Que a paixão, geralmente, ela tá no começo da relação. E depois ela, meio tranquilamente, vai sendo substituída. Talvez você possa chamar de amor, né? Mas aquele coisa que dá na barriga, de expectativa... Isso daí, ela diria que naturalmente não existe, mas que você pode cultivar através né, dessas individualidades que faz com que quando vocês voltem, né, vocês se encontram, tenha novidade, tem aquilo que ele não participa e que só você participa e que ele tem interesse em saber, enfim. Sim. E é bem interessante, porque faz muito sentido na prática. Né? Eu gosto muito de falar que paixão, ela é também uma escolha. Você trazer esse fogo pro relacionamento é algo que você promove. Então, essa montanha-russa do relacionamento, eu digo assim, quando a gente acaba deixando os relacionamentos estáveis. Eu já conheço, é assim que funciona. É sempre assim. É sempre assim. Não. A gente tem que entender que quando eu falo de relacionamento é disposição de fazer uma surpresa, é de você estar disposto a fazer algo que talvez não faça parte do seu repertório, é você aprender algo novo com essa pessoa. Então, esses picos é o que promove essa paixão. É também, isso aí. Não é? E aí, falando aqui do relacionamento A3, quando a gente esquece essa individualidade, se torna
a dependência, ela é muito, a probabilidade de depender do outro é muito maior, porque você não se reconhece mais, Isso. não é? E aí é onde a gente, né, vou dar os créditos aqui ao Wesley, né? Eita. Vou dar os créditos aqui ao Wesley, que ele fala num vídeo que relacionamento é um hábito. É um hábito. Então, a gente tem que entender que, da mesma forma que a gente tem dificuldade de desfazer hábitos, relacionamento não vai ser diferente, né? Mas qual que é o grande impasse de um hábito para um relacionamento? São as construções emotivas, né? Então, é justamente dentro dessas construções que a gente acaba criando o famoso viés do custo afundado. Esse viés do custo afundado é onde a gente investe, só por ter investido tempo, dinheiro e etc., a gente quer permanecer em algo ruim. E isso acontece nos relacionamentos. Sim. Né? Não, esse relacionamento já tem 5 anos, já tem 10 anos. Não, eu não vou desistir. Eu não vou... Mas tá um relacionamento ruim. Tá ruim. Mas aí, justamente pelos investimentos, a gente acaba caindo nesses viés. E os viés acabam direcionando o E isso é com empresa, isso, né? Isso é com... Mas a gente está falando de relacionamento. Mas isso é muito real. E também, ele é muito polêmico, eu vou dizer, dentro da cabecinha das pessoas, tá? Quando a gente está falando de quando isso acontece com a mulher em determinada idade. Por exemplo, tá? Supondo que... Já atendi muitas pessoas assim. Elas estão lá no relacionamento há, sei lá, 8 anos, tá? E agora ela tá com 35 e descobriu que não é a pessoa. Cara, você já imaginou o que vai acontecer, né? O que ela pensa é o seguinte: se eu terminar, até eu encontrar alguém, porque pode ser amanhã e pode não ser, pode demorar, e eu quero ser mãe. E aí vem, eu tô falando de 35, mas pode ser 38. Outras prioridades, né? E isso é um fator bem complicador, que é muito importante, né? Que a gente converse, pondere muito, porque tem muito sonho ali, sabe? Então tem o custo investido da relação, mas eu até falo assim, tá bom, se você tivesse 20 anos, você estaria pensando? Eu não. E aí você fala, bom, então o que tá te prendendo não é bem o saber se fica ou não. Você já sabe que você não queria, porque se tivesse 20, você terminaria. O que você tá ponderando aqui são outros sonhos, né? Que aí na balança tem que... Mas, de novo, agora vamos voltar um passo. Se ela não tá feliz, vai ter filho com ele... O que vai promover? Pois é, então pode ser uma mãe independente, então, porque se vai dar na mesma, pode ser até melhor, né? Porque você já sabe que não tá feliz, você já queria separar, você vai ficar só pra ter filho com alguém que você já não tá feliz? Como é que vai ser isso, né? Como que é isso, né? E realmente, relacionamento são tantas variáveis. São tantas variáveis. Primeiro ponto, igual você falou, comparação destrói relacionamentos. Destrói em qual ponto também, né? De que, a gente entende que relacionamento é único, né? Cada um tem seu relacionamento. A gente pode se refletir no relacionamento do outro, mas com um olhar não de comparação, mas talvez de admiração. A admiração, ela promove você olhar para o seu e se perguntar, o que está faltando? Se a comparação não for nesse intuito de admirar, for no intuito de uma comparação com aquele propósito de o meu tá ruim, o seu tá bom... Eu queria o seu? A gente vai querer desejar o outro e vai colocar o nosso numa perspectiva de não vale mais a pena. Então é mais fácil você escolher outros ou tentar outros, mas às vezes a questão é só uma questão de construção do seu, né? Então, não compare. Sim. Comparação... Como tudo é muito complexo, né? E nós dois aqui, a gente é bem... Quando a gente fala, a gente vai ampliando, porque a gente sabe quantas coisas estão envolvidas em tudo isso que a gente está falando, tá? A gente adoraria, vou contar para vocês, a gente adoraria falar assim, 5 regras básicas para você ser feliz no casamento. Quem falar isso para você, em geral, tá desconsiderando um monte de coisa. Então, o meu intuito com ele não é fingir que tudo é muito simples. Então, por que eu tô falando isso? Porque, ao mesmo tempo que eu li no livro
do John Gottman, que ele diz: o que precede a traição é a comparação, e faz muito sentido isso que ele falou. Quando você tá lá, fulano dá flores e o meu marido não dá flores, então ele é melhor, né? Aí é aquela situação, você já falou com ele que você gosta de flores? Né? Mas tem que tomar cuidado também, porque tem um momento que a comparação é importante. E nesse livro não tinha. E ele é especialista em relacionamento e acho que tinha que ter um parênteses ali perigoso, sabe? Porque se você tá num relacionamento, por exemplo, abusivo, comparar é muito importante para você falar: caraca, eu pensei que todos os relacionamentos fossem assim, mas não é não. Você aprender, né? Exato, entendeu? Às vezes a sua frase é assim: todo mundo briga, né? Porque acho que o meu primeiro Reels que viralizou fui eu brincando com essa frase. Karina, eu brigo com meu marido. É normal, né? E eu faço, né? Eu fiz uma... como chama? Quando você imita... não é minha voz, né? Era a voz da Márcia Sensitiva. Né? Eu brigo com meu marido todo dia, isso é normal? E ela, não. Né? Tipo, não. Então, se tudo à sua volta são relacionamentos abusivos e você tá num relacionamento abusivo, e aí você pode falar: casamento é assim mesmo, casamento é difícil, casamento é complicado, casamento tem briga toda hora, é comum, né? E quando que uma comparação poderia ser positiva? Quando você vê que não são todos que são assim. Que tem gente que é bem cuidada, tem gente que não critica, né? Tem gente que tem divergência, mas não tem necessariamente... Não tem desrespeito. E esse tipo de comparação pode te abrir os olhos para você, de repente, ver que você tá com a pessoa errada e um beijo, tchau. Né? Então, nem essas frases... né, que parecem que são solucionadoras, né? Olha, pare de comparar, que agora você não vai trair. Eu fico até com medo, porque de repente você para de comparar, era um relacionamento horroroso, e naquele momento você decidiu ficar ali. As referências, elas são muito importantes. Sim. As referências, mas a gente tem que tomar cuidado qual é a nossa referência. Isso. Né? Então, eu tenho até um paciente, né, que é um outro tipo de contexto, mas... que suas referências, ele estava pegando só referências que contradiziam a sua própria, contrapunham a sua própria percepção de que é bom, que tem benefício. Que estava funcional. Que estava funcional. Mas, pera, a referência dele é completamente disfuncional. Então, qual que é a dica aqui? É você procurar referências que te promovam. E não que te contradizem. Perfeito. Entende? Isso. Contradizem ao ponto de que, nessa posição de você, se questionar ao ponto de, será que tá bom ou será que não tá ruim? Qual a referência que você tá pegando? Então é sempre bom olhar para as suas referências. Ou seja, o nosso contexto ele tem muita influência, repito, sobre nós. Sim. Mas a gente também tem que escolher, conseguir enxergar. Né? E a própria psicoterapia é uma grande oportunidade de você promover essa habilidade de conseguir identificar o seu contexto, conseguir aprender mais sobre você, não é? Porque aí sim a gente vai promover um relacionamento saudável. Então, eu vou tentar desenhar aqui um pouco do que a gente falou, que seria... lembrando aí em casa, né? Quando a gente fala de um relacionamento, a gente está falando do encontro de duas pessoas que vieram com histórias de vidas completamente diferentes, com marcas, né? A gente não sabe qual é a marca. E aí elas gostaram e vão ficar juntas. No momento em que elas vão ficar juntas, essas marcas vão aparecer. Cada uma com o seu óculos, né? Então, o que é grande importância que a gente queria falar aqui? Primeiro que a terapia ajuda a gente reconhecer os nossos padrões, as nossas marcas, os nossos óculos, o que ficou na nossa memória, a nossa percepção, né? O que a nossa história de vida fez, o que a gente fez com a nossa história de vida, melhor falando, né? E se ele ou ela souber também, que é o caminho para um relacionamento saudável, é o autoconhecimento dos dois, né? E aí a gente tá falando que no momento em que você tem o autoconhecimento,
esse relacionamento, você para de jogar no outro toda essa responsabilidade, essa culpa. Então a gente falou um pouco sobre, como que você disse a palavra? Fração de responsabilidade. Né? Sobre fração de responsabilidade. E principalmente, né, a gente está falando aqui de um relacionamento, é um retrato, né, do que é um relacionamento saudável. Né? Mas a gente tem que entender aqui que existem vários tipos para cada tipo de pessoa, um relacionamento saudável, né? Mas é fundamental o quê? Pelo menos uma dessas pessoas, você não pode ser um critério de, você faz terapia? Então, pera, não vou ficar com você. Exatamente. Não é sobre isso, é sobre você assumir talvez essa disposição de se conhecer para refletir no outro essa disposição para ele se conhecer. Então, se um dos dois aqui estiver disposto a isso, os dois têm que estar dispostos para poder remar, né? Para esse barquinho andar. Mas a disposição desse autoconhecimento, se um tiver, você pode ter certeza que vai refletir no outro e isso vai promover grandes repercussões. Com certeza. E outra, né? Autoconhecimento não vem só com terapia, né? Autoconhecimento tem aí, a gente tá dando podcast, a gente tem os nossos perfis do Instagram, que você vai falar. Leituras, né? Discussões, palestras, que às vezes estão por aí para discutir algum tema específico. Tem muita coisa gratuita. Sim, né? A gente precisa buscar esse repertório, né? Às vezes só lhe falta repertório. Só lhe falta orientação. Exatamente. É o momento em que você decide. Aliás, você precisa decidir ter um relacionamento feliz. Eu acho que essa é a primeira decisão. E eu costumo dizer, Arthur, para os meus pacientes assim, para de ficar comprando qualquer livro. Fulana falou que lê um livro, eu vou ler também. Não. Pensa o que você precisa. Então, se você decidiu ter um relacionamento feliz, consuma conteúdo de pessoas sérias, né? Que tem embasamento para isso. Não é o TikTok que vai ensinar, né? A gente estava falando um pouquinho isso. Toma cuidado com as referências. Procure TED Talk com pessoas que são especialistas, que estudaram, pessoas que são especialistas em relacionamento, né? E busque os livros, então, dessas pessoas. PhD em Harvard e fala de relacionamento. Poxa, tem mais chance de você ler alguma coisa que vai te construir, não é? É uma ideia. Sim, e isso é fundamental, né? Você buscar esse apoio externo, mas nunca esqueça de buscar esse conhecimento interno, que é onde você vai saber conduzir, porque nem todas as pessoas elas vêm preparadas. As pessoas querem muito uma pessoa pronta. Mas espera, a gente está sempre em construção. Então, você está disposto a entender que o outro também está nesse local de aprendiz, é de você estar o quê? Naquele momento, de saber identificar o que vale a pena. E às vezes são só detalhes, aqueles obstáculos, mas eles só vão se tornar detalhes a partir do momento que você conhece você. Aceita que os dois são aprendizes, né? Acho que é isso. Você tem que... É importante que a gente veja que a gente está para aprender naquele relacionamento. E todo relacionamento são novos aprendizados, porque são outras coisas que vai exigir de você. Repertórios, outras histórias. Então, esteja preparado para poder, justamente, não é enfrentar, mas é aprender com essa nova história que você está se colocando. Ninguém é pronto, tá? Pare com essa ideia. Ninguém é pronto. E ninguém vem no príncipe, como que é? O príncipe com o cavalo branco. Príncipe do cavalo branco. Não é? Eu amei falar com você, uma delícia. Muito obrigada por ter vindo, disponibilizado o seu tempo. Eu que agradeço, viu? Gostaria que você falasse aí pro pessoal onde que eles podem te encontrar, o seu perfil no Instagram, que daí a gente vai pôr aqui embaixo também, na legenda. Ótimo. E já deixa aqui a sua curtida antes dele falar. Deixa a sua curtida. Se você acha que tem alguém passando aí por uma dificuldade no relacionamento, compartilhe esse podcast. E se você quiser parte 2, pra gente falar mais especificamente sobre técnicas aí para um bom relacionamento, então deixa aqui embaixo, técnicas para relacionamento. Então fala aí onde que o pessoal pode te encontrar. Então, eu tenho uma rede social, né, um Instagram, que é psi.arturvecchio, né? Com TH? psi.artur com TH, vecchio, VSCHIO. É velho em italiano.
Arthur Velho. Ah, super velho. E tem o TikTok também, mas o TikTok ali tá mais num contexto mais de... Fora desse contexto profissional, mais pessoal. Mas acho que é muito importante a gente também, até mesmo nesse contexto profissional, mostrar quem somos. Ah, com não certeza. Acho que a identificação ela é fundamental. A gente é ser humano pra também, né? estabelecer- Viu, Não é? pessoal? A gente de Somos. vez em quando a gente é ser humano, tá? Somos sim. Então, foi um prazer. Muito Prazer. obrigado pelo convite, tá? Acho que dividir esse conhecimento, né? A gente falou que a gente poderia dizer 1% Ai, do que esse universo de relacionamentos ele pode propor, né? Tem Então, muita tem reflexão muita para coisa fazer, pra né? A gente falar, só não é? fomentou um pouco Só aqui fomentou algumas um pouquinho. coisas. Eu acho que a gente pegando aqui algumas características que a gente trouxe aqui já vai fazer muito, né? Vai te trazer Uma luz, né? Não só uma luz, mas também rotas. Qual rota traçar, né? Não, então acho que existe agora essa rota, né? Que antes talvez não existia. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Um beijo para vocês. Obrigada por ficarem aqui até o final. Um Tchau, beijo. tchau.